Enquanto, de um lado, há a preocupação com a posse em andamento, de outro, há uma expectativa com a divulgação de outros ministros, né? Ainda precisamos de 16 nomes para completar a esplanada dos ministérios para o ano que vem e indefinições continuam. O que vai acontecer com Marina Silva? De fato, vai ficar no Ministério do Meio Ambiente? Simone Tebet terá algum ministério? Essas e outras perguntas para você, viu, Natália Pazzi? Conta aqui pra gente se você já conseguiu alguma resposta ou não. Boa tarde para você. Oi, Aninha, muito boa tarde para você, uma ótima semana para quem está nos acompanhando. Inclusive, esse destino aí de Simone Tebet está sendo discutido nesse exato momento no hotel em que o Lula fica hospedado aqui na região central de Brasília. Ele está reunido com o Fernando Haddad, nosso futuro ministro da Fazenda, para tentar ver aí se é possível colocar Simone Tebet, senadora, no Ministério do Planejamento. E por que precisaria dessa conversa com o Fernando Haddad? Porque a gente lembra que no governo Bolsonaro a gente está tendo, né, desde o início do governo Bolsonaro, um super Ministério da Economia aí sob o guarda-chuva de Paulo Guedes. Agora o Ministério da Economia vai ser dividido em 4 pastas. A maior, claro, da Fazenda, que será comandada por Fernando Haddad, e uma delas a do Planejamento. E muito se diz nos bastidores aqui em Brasília de que Simone Tebet é um pouco mais liberal em comparação a Fernando Haddad. Caso ela aceite vá de fato para o Ministério do Planejamento, tem esse temor aí sobre os nomes de economistas mais liberais que poderão fazer parte aí da pasta, muito possivelmente comandada por ela. Por isso, essa conversa com Fernando Haddad para ver se isso daria um bate-cabeça, desentendimento entre os dois ministros. Haddad, que já foi anunciado, e Simone Tebet, que estão desenhando aí o futuro dela. E além dela, claro, a gente lembra, né, como você disse, Ana, temos 16 ministros que ainda faltam ser anunciados para completar essa nova esplanada dos ministérios, que devem ser anunciados até quarta-feira, no mais tardar, porque domingo já tem posse e tudo isso, todo esse xadrez já precisa estar montado para o início do governo Lula. Além de Simone Tebet, tem a discussão envolvendo Marina Silva, né? As duas apoiaram o petista durante as eleições e estão esperando essa indicação. Na semana passada, a gente lembra que a Marina acabou recusando ali o convite para comandar a autoridade climática do governo. O meio ambiente tinha sido oferecido para Simone Tebet, mas a Simone Tebet condicionou a aceitar o ministério caso a Marina aceitasse ser essa autoridade climática do governo, o que não aconteceu. Por isso, então, que o meio ambiente deve ficar realmente aí com Marina Silva. Em relação a Tebet, uma outra possibilidade, além do planejamento, é que ela possa assumir o Ministério das Cidades. Nos bastidores aqui em Brasília, Ana, a senadora já vem sinalizando aos aliados que deverá sim aceitar o Ministério do Planejamento, mas com algumas condições, como por exemplo, se ele vier potencializado, turbinado, como por exemplo aí o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Ela não quer assumir um ministério só por assumir, ela quer, de fato, um ministério que tenha orçamento, que seja importante na esplanada dos ministérios. Lembrando, ao todo, 21 nomes já foram anunciados, dos que faltam, alguns cargos ainda devem ficar com o Partido dos Trabalhadores, como, por exemplo, os aliados de Lula, os deputados Paulo Teixeira, do PT paulista, e também o Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, que devem ocupar o Ministério das Comunicações e também a Secretaria de Comunicação da Presidência, respectivamente. E apesar aí dessa falta de membros de outros partidos aliados, os parlamentares no atual Congresso vêm afirmando que a aprovação da PEC do Bolsa Família, a PEC da transição, ela foi a prova de que a base de apoio a Lula no Congresso está sendo formada, inclusive por partidos que não apoiaram a eleição do petista. Precisa definir também, né, Ana, para a gente finalizar, são 37 vagas. Muitas pessoas, muitos partidos querem ter influência, mas não tem espaço para todo mundo. Nesses próximos anúncios, há também a expectativa de definição em relação ao PSD, que pode comandar o turismo, Minas e Energia, além do Ministério da Agricultura. Então tem muita reunião ainda nesta segunda-feira, também amanhã, para esse fechamento dos 16 nomes que ainda faltam, viu, Ana? Agora sim, a gente tem expectativa de que aconteça entre hoje e amanhã. Será que dá para esticar isso um pouco mais para frente, Natália? Você está apostando aí numa resolução, numa definição agora nas próximas horas mesmo?
Olha, Ana, hoje eu acredito que seja muito difícil, já que Lula passou o Natal em São Paulo, chegou há pouco tempo, né? No início da tarde de hoje aqui em Brasília, está tendo essa primeira reunião com Fernando Haddad, deve se reunir ainda hoje com Simone Tebet, deve também se reunir com o senador Davi Alcolumbre, que é do União Brasil, que foi fundamental para a aprovação da PEC da transição, tanto na CCJ quanto também no plenário do Senado Federal. A gente lembra que o União Brasil não foi uma base de apoio na campanha, mas foi fundamental agora na PEC. Eles também querem ter uma influência, não de fato ali um ministério comandado por alguém do União Brasil, mas sim um poder de indicação. Então tudo isso está sendo ajustado, vai ser ajustado aí nas próximas horas. A gente deve ter, Ana, de acordo com Alexandre Padilha, que falou hoje mais cedo, essa definição no mais tardar quarta-feira. Mas se o martelo for batido hoje em relação a Marina Silva e Simone Tebet, é muito provável que amanhã a gente tenha então o fechamento aí desses nomes e já os últimos anúncios. Isso aí, vamos acompanhar então para ver como é que vai ser esse desdobramento. Obrigada, viu, Natália Paz? Bom trabalho aí para você. Um abraço, Ana, até mais. Até mais.